porque são duas câmeras diferentes. Desce. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus que você conhece muito bem e que nós temos esse texto marcado no nosso coração, nas nossas Bíblias, e que também é um texto que fala muito a nossa mente, nos esclarece muito. E esse texto é um texto que nós temos conhecimento e que nós temos usado muito. Vários pastores, vários líderes, várias igrejas têm usado esse texto de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículos 14, 15, 16. A palavra de Deus nos diz assim, observe: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a palavra de Deus ainda nos diz: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, pois eu escolhi e consagrei esta casa para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. É isto que a palavra de Deus nos diz, e é isto que nós podemos descobrir na palavra de Deus. Nesse tempo em que nós estamos passando por uma situação tão difícil do coronavírus, dessa pandemia que está assolando o mundo inteiro, paralisando o mundo inteiro, não é isso? Não apenas a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, nosso querido Brasil, mas o mundo inteiro, em que muitas vidas estão sendo ceifadas, em que muitas famílias estão com medo, estão aflitas, estão angustiadas, estão perturbadas, não sabem o que fazer, não têm experimentado paz, tranquilidade, sabendo que é Deus que também tem o controle de todas as coisas. Na verdade, só Ele tem o controle de todas as coisas. E hoje eu queria usar esse texto da palavra de Deus para compartilhar com você algumas lições preciosas, lições importantes. Eu tenho esse livro que é Orando com Propósito. Algumas pessoas têm me pedido, mas agora eu não tenho nem como, mesmo você comprando o livro, eu não tenho como mandar esse livro para você. Depois você vai poder, mais de 15 pessoas no mundo já têm lido esse livro. E há um capítulo aqui que eu falo exatamente sobre oração. Adrian Murray, ele diz o seguinte: a oração é a voz da nossa vida. Observem, a oração é a voz da nossa vida. E ele ainda diz, como uma pessoa vive, assim ela ora. E quando nós nos propomos a orar, quando nós oramos, e este é um tempo que precisamos orar por nós mesmos, precisamos orar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos. Precisamos, queridos, orar pela nossa igreja, orar pela igreja do Senhor no Brasil e no mundo. Precisamos interceder em favor dos nossos vizinhos, em favor das famílias. Precisamos interceder em favor dos governantes. Precisamos interceder em favor da paz, pedindo que a paz nos alcance o nosso coração. É interessante que esse texto da palavra de Deus é maravilhoso. Na vida cristã, o que acontece é o seguinte, que na vida cristã nós descobrimos, e isto somente através da vida cristã, do relacionamento com Jesus Cristo, do relacionamento íntimo com o Senhor, nós descobrimos, queridos, que nós podemos falar com Deus e falar com Deus em oração.
e podemos falar diretamente com Deus. Nós não precisamos de intermediários. Nós podemos falar diretamente com Deus através de Jesus Cristo, o nosso Salvador, porque foi Ele que morreu por nós, foi Ele que pagou o preço no Calvário em nosso lugar. Então, nós podemos falar com Deus, mesmo sendo Ele o Criador dos céus e da terra, mesmo sendo Ele o Senhor de todas as coisas, o dono de todas as coisas. Eu e você, nós podemos falar com Deus. Podemos buscar a presença do Senhor. Por isso, a Bíblia nos diz que nós devemos orar e orar sem cessar. Isto é, orar todo o tempo, em toda a trajetória da nossa vida, em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, nós devemos estar em oração. E aí eu vou te dizer uma coisa. E eu tenho dito em conferências que eu realizo sobre oração, em todo lugar, eu tenho dito o seguinte: há situações na nossa vida que nós só resolvemos com oração. Há situações na sua vida que você só vai resolver com oração. Não será resolvido por governantes, por políticos, não será resolvido por órgãos internacionais, não. Vai ser através da oração. Da oração. E digo mais, se você não resolver através da oração, pela fé em Cristo, não se resolve mais. Não adianta ficar tentando isso, tentando aquilo, buscando isto, buscando aquilo, não vai resolver. Foi por isso que nesse texto, a palavra do Senhor nos apresenta uma mensagem tão clara. E Deus está dizendo: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A grande verdade é o seguinte: a terra está doente, o país está doente, as famílias estão doentes, nós estamos doentes. E nós precisamos orar ao Senhor. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós buscamos a presença do Senhor e oramos para que Deus abençoe, para que Deus cure, para que Deus nos restaure, para que Deus faça a sua vontade na nossa vida, para que Deus cure o mundo, para que Deus cure a nossa cidade, o nosso país, a nossa casa, a nossa família e a nossa própria vida. Nossa própria vida. Nós fazemos isto porque nós somos, em primeiro lugar, desafiados pelo próprio Deus. É Deus quem nos desafia. É Deus quem nos lança esse desafio nesta hora. Se meu povo que se chama pelo meu nome, diz a palavra, diz o Senhor. Então, se você chama pelo nome do Senhor, se você chama pelo nome de Deus, se você tem temor a Deus, se você reconhece que Deus é o Senhor da sua vida, da sua casa, da sua família, então você pode clamar e clamar o nome do Senhor. E quando você clama pelo nome do Senhor, quando você busca o nome do Senhor, você experimenta algo especial. E sabe por quê? Porque o Senhor mesmo, Ele nos faz esse desafio. Nós devemos orar porque somos desafiados por Deus. Mas há uma segunda lição que nós podemos extrair desse texto da palavra de Deus. Nós devemos orar e oramos pela cura da nossa pátria, do mundo e da nossa vida, primeiro porque nós somos desafiados por Deus. Em segundo lugar, porque nós precisamos de restauração. Nós precisamos de cura.
Nós precisamos de milagre. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos da paz do Senhor. Nós precisamos da misericórdia de Deus sobre nós. Nós precisamos de restauração. E aí o texto continua dizendo: se meu povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, isso é, mudar de atitudes. Eu creio que o mundo inteiro estava muito apressado, nós estávamos correndo de um lado para o outro. Há um mês atrás, 2 meses atrás, nós não tínhamos tempo para nada, não é isso? Nós não tínhamos tempo para nós mesmos, não tínhamos tempo para descansar, não tínhamos tempo para a família, não tínhamos tempo para a esposa, para o esposo, para os filhos. Nós não tínhamos tempo. Nós não tínhamos tempo para nada. E, de repente, todo mundo tem tempo para tudo. Um vírus pequeno, que a gente não consegue ver, um inimigo que a gente não consegue ainda identificar, que a própria ciência ainda não consegue identificar todas as características dele para resolver o problema, para criar uma vacina. Esse vírus fez com que o mundo inteiro tivesse tempo, parasse. E esse é um tempo de buscar ao Senhor. É um tempo de pedir a restauração do Senhor. Nós não tínhamos tempo para ouvir da palavra de Deus. Não tínhamos tempo. Nós não tínhamos tempo para ir na igreja, para o templo, para adorar ao Senhor. Nós sempre tínhamos uma desculpa, não é isso, gente? Sempre tínhamos uma desculpa. Tudo era desculpa. Eu não tenho tempo. Mas agora nós temos todo o tempo. Temos todo o tempo. E nós precisamos mudar de vida, nós precisamos mudar de percepção. Alguém tem dito, e já foi dito, que o mundo não será mais o mesmo depois desta pandemia, depois do coronavírus. O mundo não será mais o mesmo, porque nós percebemos que nós deixamos de valorizar aquilo que era mais importante, aquilo que era mais significativo. E estávamos deixando de lado todas as coisas e estávamos deixando de lado aquilo que verdadeiramente nós precisávamos fazer, que era um relacionamento com Deus, com o Senhor, com a palavra. Por isso, a palavra do Senhor diz: se o meu povo se humilhar e orar e buscar e se converter, mudando mesmo de vida, se mudar de vida, nós vamos ser restaurados pelo Senhor. Agora, nós oramos, e oramos pedindo cura para a nossa pátria, para a nossa cidade, para a nossa família, para o mundo, e para todos nós oramos porque temos uma garantia de bênção. É isso mesmo? Temos uma garantia de bênção. E essa garantia, o Senhor diz: então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, a sua vida, a sua casa, a sua família. Muitos de nós temos estado doentes. E não é doente somente fisicamente, não. Doentes emocionalmente e principalmente doentes espiritualmente falando. Então nós precisamos de cura. O salmista diz que o Senhor é aquele que cura todas as nossas enfermidades. O Senhor é aquele que cura todas as nossas enfermidades. Então, nós temos a garantia da bênção do Senhor, da cura do Senhor. Eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas, em último lugar, para terminar esse
pequeno estudo, eu queria ainda destacar que nós oramos pedindo cura, pedindo restauração, pedindo bênção, porque nós sabemos que Deus está pronto a nos ouvir a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar deste planeta. Deus está pronto a nos ouvir. E esse texto, em 2 Crônicas 7,15, diz: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A oração que se fizer neste lugar. Quando você clama ao Senhor, quando você busca a presença do Senhor, quando você está em comunhão com o Senhor, então você tem a certeza de que o Senhor é aquele que nos ouve. Nesse meu livro sobre oração, eu tenho um capítulo que eu começo com uma palavra de Sami Tipti, e ele diz o seguinte: o coração do povo de Deus precisa ser novamente inflamado pelo poder da oração. Eu vou repetir. O coração do povo de Deus precisa ser novamente inflamado pelo poder da oração. Sami Tipti. Olha, a verdade é uma só. A verdade é uma só. Nós estávamos nos esquecendo de orar. Nós estávamos nos esquecendo da importância da oração. Nós só estávamos nos lembrando do poder da oração quando nós passávamos por um momento difícil, por uma situação que nós não tínhamos controle, e aí nós logo falávamos: pastor, ore por mim, igreja, ore por mim, peça oração por mim. Mas nós precisávamos ser inflamados pelo poder da oração novamente, porque somente pelo poder da oração é que nós conseguimos vencer e conseguimos superar e conseguimos mudar a nossa vida. Se não for através da oração, nós não vamos conseguir, nós não vamos superar, nós não vamos vencer. Por isso, essa palavra de Sami Tipti é muito importante. O coração do povo de Deus precisa ser novamente inflamado pelo poder da oração. Hoje eu quero orar com você.